Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Eu gostaria de ler um texto hoje com vocês, de fazer uma curta reflexão a respeito das nossas dificuldades e como que o Espírito Santo ele interage conosco nessa questão. Se você tem uma Bíblia em sua casa, abra em a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 26 a seguir. Nós vamos ler apenas 3 versículos que diz o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bem, quando nós olhamos o capítulo 8 de Romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo dizendo e afirmando uma verdade muito importante nos dias de hoje. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo ele traz essa verdade logo no início do capítulo 8. E conforme nós vamos avançando a leitura, o texto também vai nos informar no capítulo 8 de Romanos que agora nós não estamos mais presos a um espírito de escravidão, mas a um espírito de liberdade por qual clamamos Abba Pai. Quando nós avançamos um pouco mais a leitura, nós vamos chegar até o versículo de número 18 de Romanos 8 e vamos ver Paulo escrevendo que a criação, a natureza, ela clama, ela geme com dores pela volta de Cristo Jesus, para libertação de todo o pecado, de todo o mal que a própria natureza tem sentido. E os cristãos também clamam, diz o versículo 18 a seguir. E é importante nós entendermos isso, porque no versículo 26 que nós lemos, diz o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito. Ora, como assim da mesma maneira? Da mesma maneira, o Espírito também, a Bíblia vai dizer aqui logo em seguida, no versículo 26, que o próprio Espírito também faz menção, faz uma união com a natureza, ansiando pela volta de Cristo. Assim como os cristãos também, ansiando pelo retorno do nosso Messias, do nosso Mestre, do nosso amado, do nosso Deus. E o Paulo escreve dizendo que o próprio Espírito também vai ansiar por isso, também vai ficar ansiosamente aguardando o retorno de Cristo. E o versículo 26 continua dizendo o seguinte: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Há duas verdades aqui. Primeiro, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, vai nos mostrar que nós somos fracos. Que na caminhada cristã não existe forte, não existe aquela pessoa suficientemente forte para conseguir chegar ao céu, para conseguir obter o favor de Deus por seus próprios méritos. Desde Adão, o homem se tornou fraco, pecador, inconsequente e morto em seus delitos e pecados, a ponto de não conseguir buscar a Deus. É necessário que haja então uma ação divina, uma ação do próprio Senhor quebrando o coração desse homem, para que assim ele creia em Deus. Isso é o que as Escrituras nos declaram. E esse versículo vai dizer que nós somos fracos, possuímos fraquezas, possuímos deleites da carne que afastam a nossa comunhão com Deus. Talvez muitos tenham pregado um evangelho diferente, uma mensagem diferente, uma mensagem voltada para o coaching, onde diz que não, você nasceu para vencer, você é forte, você consegue, desperte esse homem de Deus dentro de você. E isso não é verdade. Somos fracos, temos fraquezas, possuímos debilitação espiritual, pois ainda estamos num processo de santificação. A outra verdade que eu quero afirmar é que o texto vai dizer que embora possuímos fraquezas,
mas o Espírito de Deus nos ajuda, em outras versões, nos assiste. Isso nos mostra que não estamos só. Que todas as vezes que nós passamos por dificuldades, que nós passamos por tristezas, que nós passamos por provações, privações e momentos de angústia, o próprio Deus Espírito Santo está conosco, nos assistindo, nos ajudando. Eu quero dizer que você não está só nessa caminhada. O Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor o assiste, observa as suas fraquezas. Quantos pecados às vezes você tem perdido a luta? Tem tentado fugir de vícios, fugir de pecados sexuais, fugir de vários tipos de pecados e não tem conseguido. Eu quero dizer que você não está só, que o Espírito o assiste. Ele sofre junto com você. E como eu sei disso? Porque se nós continuarmos a ler o versículo 26, embora o versículo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, isso é verdade, mas vai dizer no final do versículo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito usa de uma linguagem a nós não conhecida, a qual ele intercede ao Pai pelos santos, pelos salvos, pelos filhos de Deus. Quando você está no seu quarto, está em algum lugar orando, saiba que o Espírito está intercedendo por você com palavras que nós não compreendemos. E outra, gemidos inexprimíveis quer dizer que ele sente a tua dor, quer dizer que ele sabe a tua dificuldade. Você não está só, eu não estou só nessa caminhada. Temos o Espírito do Senhor que nos auxilia, que intercede por nós junto ao Pai. E isso é maravilhoso, isso é uma verdade maravilhosa. Nós não somos fortes, nós somos fracos. O próprio apóstolo Paulo afirma que neste momento, quando ele percebe, afirma e sabe que está fraco, aí é que ele está forte, porque ele sabia que o Espírito de Deus o fortalece a continuar na caminhada. Essa teologia coaching está errada. Nós somos homens fracos, tropeçamos, caímos, temos debilitações, mas o versículo que o apóstolo Paulo escreveu vai dizer que não estamos só, que o Espírito nos assiste, que o Espírito intercede em nós por nossas fraquezas. Se você está de pé, se você está caminhando, se você tem saúde, se você tem passado até por provações, saiba que o Espírito de Deus está acompanhando, está assistindo, está intercedendo ao Pai para que você hoje acordasse com vida, com saúde. Então por isso é motivo de se alegrar em Deus, é motivo de deixar o pecado para trás e ter uma nova vida com Cristo, porque o Espírito de Deus está intercedendo por nós. Se não, vejamos o versículo de número 28 para finalizarmos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Após o Espírito interceder junto ao Pai pelos cristãos, toda essa consequência do que acontecerá depois vem por ordem de Deus. Porque o versículo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem. Coisas boas aos nossos olhos e coisas não boas aos nossos olhos. Porque nós também vivemos em um tempo onde falsos mestres têm ensinado que o cristão não vai passar por dificuldades. Que um cristão não vai enfrentar problemas. Ora, isso é totalmente contrário à Bíblia. Nós vamos perder entes queridos. Nós vamos sofrer acidentes. Nós vamos ter uma vida com vários problemas, tragédias. Vamos perder emprego. E isso não quer dizer que nós somos menos espirituais ou Deus não nos ama. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é um homem, uma mulher que teme a Deus, que ama a Deus e tem passado por dificuldades, não se preocupe. Saiba que isso é uma contribuição para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento, para a sua comunhão com Deus, que cresça. O Espírito Santo assiste você, intercede por você. E permite que o Pai crie situações na vida a fim de fazê-lo entender que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então não reclame da situação que você tem enfrentado. Olha a Deus, mas saiba que Deus está no controle, que Ele é soberano e que essa prova e que essa dificuldade, que essa dor faz parte de um gemido inexprimível que o Espírito Santo
faz ao Pai por nosso intermédio. Por isso que eu convido você a não olhar com desprezo para as coisas que nós enfrentamos ou que você enfrenta, mas entender que o Espírito Santo de Deus não deixa você só nas fraquezas. Toda vez que você cai, comete um pecado, erra, o Espírito Santo intercede por você junto ao Pai. Por isso é momento de abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar os vícios, abandonar tudo aquilo que prende a nossa caminhada, como vai dizer em Hebreus no capítulo 12, e correr para o Senhor. O nosso pecado não nos deve afastar de Deus, mas pelo contrário, deve nos conduzir a Ele, que é santo, poderoso para salvar o homem. Comece seu dia hoje, sua tarde, afastando-se do pecado e sabendo que o Deus Espírito Santo intercede por você. E que todas as coisas que você venha a passar são contribuições do próprio Deus para aqueles que amam a Deus. Boa tarde a todos e que Cristo Jesus nos ajude e nos auxilie na caminhada cristã. Um forte abraço.